Olá, tudo bom? Professor Alexandre na área, língua portuguesa, figuras de linguagem, continuação da aula, denotação e conotação. Lembrando que na figura de linguagem, ou seja, quando a gente estuda, né, este momento, figuras de linguagem, a gente está trabalhando com a linguagem chamada conotativa, a figurada, e não a chamada denotativa, que é a literal. Aí, dentro dessa linguagem chamada repare conotativa, surgirão essas figuras de linguagem. Xandão, é para eu sabê-las ao pé da letra como tem de ser para mais de 1.600 figuras de linguagem? Não. Somente as que estão no seu material, repare, e no que eu vou apresentar para você aqui. Então, literalmente na aula aqui, tete a tete, como tem de ser. Agora, quero fazer um aprofundamento, Xandão. Eu indico a minha gramática. Gramática de A a Z, é só jogar no Google. Você vai lá, coloque para ver o melhor preço onde está a gramática do Xandão e vai fazer um aprofundamento, se você quiser, dentro de figuras de linguagem na gramática, com um direcionamento sempre para a prova. Senão você vai ficar perdido com detalhe, com conversa fiada que não tem nada a ver. Tá bom? Aí dentro aqui do seu material e da aula que eu vou apresentar a você, como a ideia não é transformar você num especialista em língua portuguesa e sim transformá-lo num bom candidato, numa boa candidata para fazer a prova, o que eu vou fazer? Eu vou dar grau de importância a cada uma figura de linguagem pela qual a figura de linguagem nós vamos passar. Beleza? Então vamos lá. Figuras de linguagem, Xandão está no ar. Acompanhe. Começando, repare. Figuras de linguagem, como tem de ser, deixe-me aqui ler só o início. As figuras de linguagem são empregadas para enriquecer a expressão oral ou escrita. É basicamente para dar um floreio no texto, para fazer bonito. E aí, lógico, isso vai gerar derivativos, já que exploram os sentidos das palavras dentro do contexto. Tá bom? Estudaremos a seguir as principais delas. A primeira é comparação ou símile. Não se esqueça de um detalhe. O primeiro detalhe bom para uma prova é fazer você confundir comparação, acompanhe, com metáfora ou vice-versa. Ixi, não deu para entender, segura. Na comparação ou símile, eu vou comparar, por exemplo, duas qualidades por meio de um elemento comparativo, que pode ser o como, tal qual, o que, do que. Então veja só, quando eu falo que, por exemplo, ele estuda, repare, como um animal, esse como aqui é um elemento comparativo. Então, neste caso, eu tenho símile ou comparação. Agora, se eu faço a comparação sem o elemento comparativo, eu estou fazendo metáfora. Ele é um animal, não tem mais o como, não tem mais o elemento comparativo, fiz a comparação. Mas sem o elemento comparativo, repare a metáfora. Não é a tal da símile. Só isso. E o resto? O resto é figura. Ó, é figuração, conversa fiada, é só isso que tem que pegar. Então aqui, vamos lá. Comparação ou símile. Presença, o principal, ó, de elemento comparativo. Você tem que destacar o detalhe da lei. E o detalhe da lei está aqui. Logo no primeiro exemplo, você vai ver mais ou menos assim. Seu lábio é doce como mel, repare, como mel é doce. Então aqui eu tenho uma comparação, existe o elemento aqui como comparativo, por isso que a figura de linguagem presente é essa chamada de símile. Nada demais, michuruca pra caramba. O outro exemplo você vai ler. Foi feito para você. Você tem que me ajudar a ajudar você. Aqui, tal qual, é o elemento comparativo. Beleza. Agora vai. Metáfora. Xande, 3 asterísticos. É por grau de importância. A metáfora na sua prova não é uma possibilidade, se vier o assunto figuras de linguagem. A metáfora é uma obrigação. E vou repetir, a metáfora nada mais é que uma comparação sem usar, repare, o elemento comparativo. Então, no primeiro caso, na comparação símile,
seu lábio é como mel. Na metáfora, seu lábio é mel. Estou fazendo uma comparação entre lábio e mel, mas, veja, sem o uso de conectivo. Xandão, se eu pegar isso, tá bom? O quê? O resto, pode acreditar. Figuração está no ar. Parece até festa de rico, né? Muita figuração, mas tudo com a fome desgraçada. Esperando sair a comida para sair no pau para comer um pedacinho de carne. Tá bom? Então tá. Vai na sequência. Catacrese é uma metáfora chamada pobre. É como se fosse o seguinte, é aquela consagrada pelo uso, como se não houvesse uma palavra melhor para colocar ali. Vou dar um exemplo claro, o braço da cadeira. Ah, não, você está fazendo uma comparação entre braço, aquele melhor, o braço humano, e aquela partezinha em que se vai colocar ali a sua mão ou o caderninho. Aí não tem mais, vou botar o quê? Aquela plataforma da cadeira, você não consegue fazer nada melhor, você coloca o braço da cadeira, por isso que é chamada de metáfora pobre. Aí no final da história, você tem de decorar alguns exemplos que têm a ver com essa tal pobreza da metáfora, que é a catacrese. Então deixe-me ler com você. Em quase não se percebe a comparação que aqui existe implícita. Não há elemento comparativo, tá? É o emprego de palavras fora do seu sentido verdadeiro real por falta de um termo próprio. Vou colocar outra aqui, minha batata da perna. Repare, batata comparando com perna, aquilo que a gente tem aqui na panturrilha. Então, batata da perna. Então, não dá para... Não vou tirar a batata da perna, vou colocar o quê? Fica difícil, não fica? Então, se ficou difícil, por falta de outra possibilidade, você mantém batata da perna. Não dá para criar outra história. Então, aí já que não deu, mesmo sendo pobre, esquisitinho, é o que há para hoje. Então, essa é a catacrese. Jane, não vai precisar virar especialista em catacrese, não? Não vai não, meu aluno. Não é decorar, né? É o bico da chaleira, e aí o braço da cadeira, o braço da mesa, a perna da cadeira, e aí a gente vai indo, caminhando, passo a passo, como tem de ser. Agora, pode acreditar, até agora, metáfora é o que você tem de ter na ponta da língua. Além dessa tal de metáfora, 3 asterísticos, repare, metonímia também. Metonímia, no final da história, você vai memorizar como substituição. Ó, substituição. Você vai fazer uma substituição. Por exemplo, uma substituição entre marca e o produto, e entre autor e obra, montão de enredo. Mas você entendendo fica mais fácil. Quando eu falo assim, eu li Machado de Assis, eu estou fazendo uma substituição. Na verdade, eu não li Machado de Assis, eu li o livro escrito por ele. Então, eu estou tirando a obra, estou colocando o autor. Estou fazendo uma substituição. Estou fazendo metonímia. Metáfora, metonímia são as da prova. Aí vou aqui colocar para você. O autor no lugar da obra. É bom ler Fernando Pessoa. Acabei de fazer isso. Fiz isso com você usando Machado de Assis, nosso autor. A causa no lugar do efeito e vice-versa. O sol faz mal. Repare, na verdade, não é o sol, são os efeitos trazidos pelo sol. Respeite meus cabelos brancos. Não. Aqui não é o cabelo branco, e sim a minha idade, né? O tempo em que eu vivi é a minha velhice. Então, essa tal metonímia, ainda que no início possa assustar, daqui a pouco você está sagaz de tanto ver. Eu bebi ontem, como eu falo para você, bebi ontem uma Brahma. Ih, rapaz, mais quente, com aquele gosto de terra, mas deu logo onda. Terceiro gole eu estava daquele jeito. Bebi. Então, eu não bebi a Brahma
Eu bebi o líquido, eu bebi a cerveja. Então, estou tirando aqui o produto, estou colocando a marca. Não bebe a marca Brahma, e sim o líquido. Está fazendo substituição. Você está fazendo metonímia. Ah, então. Aí, repare, outro exemplo. Continente no lugar de conteúdo e vice-versa. Bebi uma garrafa inteira. Na verdade, é marca aqui, ou pode acreditar. O que estava dentro da garrafa, vinho, água, bebi uma garrafa inteira. Na verdade, aqui não é a garrafa. O dia que você beber uma garrafa, você liga para mim, mande um zap. Você está, na verdade, não bebendo a garrafa, está bebendo líquido, como é o exemplo mais ou menos que eu fiz aqui. Dê-me o arroz. Aí, neste caso, o recipiente. Aqui, ó, o recipiente. De vez em quando eu vou tentando entender o que está escrito e está esquisito, mas dentro do contexto eu vou apresentando para você. Vamos mudar, né? E daquele jeito. Então, ó, dê-me o arroz. Não é o arroz, joga o arroz em cima do caboclo, sim o recipiente em que está o arroz. Fica muito melhor de apresentar. Aí a mesma conversa fiada. Ó, tomar Nescau. Não, você vai tomar o líquido que está ali, o achocolatado. E assim você vai, sem gastar muita energia e entendendo, veja só, entendendo o que tem de entender. Os exemplos apresentados são sempre com um limite para você ler. E o que você aqui comigo vai pegar? Vai pegar aqui na aula chamada, né, visual, no vídeo. Você vai pegar a ideia da figura de linguagem. Então, qual é a ideia da figura de linguagem metonímia? Fazer substituição. E essa substituição, normalmente, dentro de questões, para não virar qualquer tipo de ambiência polêmica, vai ser basicamente aquela substituição de eu li Fernando Pessoa, eu bebi Nescau, a gente vai ficar basicamente por aqui. E o resto que aqui está para você ler, é para você ler. É uma lida. Você lê para saber que existe ali uma substituição também. Nada demais. Mas a regra é metonímia. Pensou em substituição? Tá bom, tá acertando, tá no caminho das pedras. Vamos embora. Lembrando que aqui a gente não acende vela para defunto que merece é chute. Não merece vela. Perífrase ou antonomásia. Xande, não, nem explique. Pelo nome, antonomásia, perífrase. Aí, michuruca. É só repare. Ó, você substituição de um nome por um de seus atributos ou características. Por exemplo, a perífrase da cidade do Rio de Janeiro é cidade maravilhosa. Então, basicamente é o apelido. Ó, Pelé. Qual é a perífrase do jogador de futebol Pelé? É o atleta do século. Então, por uma característica ou qualidade daquele ser, a gente vai fazer a antonomásia ou perífrase. Não é nada demais, não. Então, aqui, ó, outro exemplo para você acompanhar. Qual é a perífrase do leão? É o rei da selva. Então, você aqui é como se estivesse dando, olha a mão do amigo, o apelido do caboclo. Mas esse apelido por uma característica ou qualidade dele. Ok? Não, não é difícil não, né, Jane? Não, não. E por isso que não cai muito em prova, não. E quando cai, deixe-me repetir, é muito previsível. Metáfora, metonímia, perífrase. Não, mas tem que saber. Vamos lá. Atenção! Alguns gramáticos consideram a autonomásia, a perífrase, de nomes próprios de pessoas. É, como eu disse, perífrase de Machado de Assis. Qual é? É o Bruxo do Cosme Velho. Repare que o Bruxo do Cosme Velho é o apelido de Machado de Assis. Xandão. Então, se eu pensar em apelido, vai dar em perífrase? Vai dar em autonomásia? Vai dar. Tá bom pra caramba? Vamos na sequência que a gente tem de caminhar. Repare, sinestesia. Onde é cada nomezinho, hein? Não. Veja, com o tempo daqui a pouco está fácil. Sinestesia
é quando você mistura sentidos. Um gosto cheiroso. Ué, gosto você sente com a boca e cheiro você sente com o nariz. Então você misturou aqui sentidos, você fez a tal da sinestesia. Não, pelo amor de Deus. Possibilidade de prova, Xande. De vez em quando aparece numa opção, mas não é a resposta. Vou repetir até agora, bom, metáfora, metonímia, sempre as mesmas. Agora tem que ter uma noção mínima, não é para virar o especialista, mas noção tem de ter. Sinestesia é a mistura de sensações percebidas pelos diferentes órgãos do sentido. Um abraço doce, eu estou misturando o tato com o paladar. Palavras amargas, palavras, audição, amargas, paladar. Então, quando você mistura esses tais sentidos, você está fazendo sinestesia. Nada demais. Gente, basicamente, então, é decorar esses pequenos exemplos que você vai apresentando para mim quando a figura de linguagem ela é esquisita e pronto, exatamente isso. E aí, calma que ainda virão as principais. Por enquanto, metonímia, vou repetir, e a tal da metáfora. Uma boa de prova, até porque gera vários derivativos, é a próxima. Elipse, você tem contato. Elipse é a omissão de um termo que se subentende facilmente, ou seja, que está subentendido. Por exemplo, aqui, na sala, apenas 4 alunos. Veja que se você não entender aqui o verbo haver, havia, você não consegue nem entender a frase. Então, claramente, neste contexto, há a elipse do verbo haver. O Planalto vive movimentado. Na verdade, é o Palácio do Planalto. A palavrinha palácio aqui está subentendida. Essas tais elipses, como do exemplo, do segundo exemplo, são tão específicas e estranhas, uma bobeira danada, mas eu tenho de apresentar para você, não é o exemplo a que você vai se prender. O exemplo de elipse que você tem de enxergar é: nós chegamos ao curso. A elipse, aqui não, já botei, já apresentei, não há elipse de nada. Chegamos ao curso. Aí chegamos ao curso, aqui há a elipse do pronome reto nós. E como é que eu sei que o nós está subentendido? Pela desinência número pessoal, mos. Chegamos ao curso, só podemos ser nós. É isso que você tem que entender. Gente, porque esse tal de palácio aí, como é que para mim tudo é a mesma coisa? Isso é natural. Só uma pombageiricezinha para fingir que Xandão é bom. Para fingir. Só é material de firula, né? Mas tem que ter uma firula também, senão depois você se acostuma mal. Agora, atenção. Zeugma. Já estudou. Xandão, não estudei nada. Tá maluco? Tá caducando, velho? Não, você estudou. Quando nós virmos, pontuar melhor. Quando nós virmos, não. Quando você passou, porque ainda vamos trabalhar por meio de questões de prova, a pontuação, mas você já viu. Quando você passou por pontuação, nós vimos o seguinte, que existe uma palavrinha estranha que gera uma vírgula obrigatória chamada zeugma. Lembra? Zeugma é colocar normalmente um verbo subentendido em elipse, verbo esse que já foi apresentado na frase anterior. Aí esse processo se chama zeugma. E entenda, um tipo de elipse. Acompanhe. Zeugma é a supressão de um termo expresso anteriormente. Eu gosto de frutas, ela gosta, repare, ela gosta de doces. Veja que aqui a vírgula pela qual a gente já passou, nós vimos isso, se não viu tem de ver, a vírgula aqui está no lugar da palavrinha, da palavrinha gosta, ou ainda,
do verbo gostar. Do verbo gostar, já apresentado anteriormente. Só para lembrar, vou colocar o roxinho para ficar diferente. Esta vírgula, no lugar do verbo apresentado gerando zeugma, ela é obrigatória. E para não esquecer, o nome desta vírgula que gera esse tal processo chamado de zeugma, essa figura zeugma, ela é chamada, essa vírgula, de vírgula vicária. Então é muito detalhe, né? Não. Vai colocando isso no seu caderno, vai destacando os detalhes principais, fazendo a leitura daquilo que eu não fiz com você, porque senão é uma encheção de saco que não caminha, não vai para frente. E o resto, fazer os exercícios de fixação quando eles estiverem aí e depois questões de prova se for o caso. Não muda a cabeça não. Então, mas só que para marcar, veja, vou colocar aqui, ó, elipse, 3 asteriscos. Importante. Continue. Pleonasmo. Xandão, é importante? O quê? 3 asteriscos. Veja o pleonasmo, melhor, o pleonasmo é uma repetição de uma ideia ou de um termo para realçar, enfatizar um pensamento. Existem os viciosos e os não. Quando eu falo mais ou menos assim, eu vivi uma vida perturbada, eu sonhei um sonho sonhado, eu comprei uma compra enorme. Isso é pleonasmo. Agora, entenda, não vicioso. Dentro de textos literários há uma intenção para usar. Aí essa ideia pleonástica. Agora existem os viciosos, hemorragia de sangue, olhar com os próprios olhos, encarar de frente, fato real, entrar para dentro, sair para fora. Isso aí é vicioso, também chamado de pleonasmo. Tá bom? Pleonasmo é uma questão de prova. Então veja só, vivo uma vida intensa, uma vida viver. Repetição da ideia de viver uma vida. O professor, eu o vi na cantina. Veja que o está repetindo o professor. Repetição do termo que é o objeto direto. É o pleonasmo. Quando o pleonasmo não tem intenção de realçar a ideia, a construção é chamada de pleonasmo vicioso ou redundância. Subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, minha opinião pessoal, inserir dentro. Isso que eu disse para você. Então, o importante é você não se esquecer de que asterisco eu vou colocando para quê? Para marcar o principal que você tem de ter aqui em mente. Pleonasmo é um. Na sequência, nem tanto, até porque é difícil caracterizar em texto, mas pelo menos uma noção você tem. Anacoluto. Repare, anacoluto, acompanhe comigo. O que é o anacoluto? É a quebra do pensamento e substituição por outro. Xande, realmente é difícil de caracterizar isso num texto ou na escrita. Isso acontece muito na linguagem chamada falada, na conversação, e não muito na linguagem escrita, como eu estou dizendo aqui. Mas, não, isso você então tinha de me apresentar? Sim, tinha de apresentar, porque é importante você ter um conhecimento mínimo sobre. O anacoluto acontece mais ou menos assim, é uma quebra no pensamento sem avisar. Eu estou falando assim, o Flamengo, a gente está falando sobre futebol, fala assim, o Flamengo, aí em vez de eu continuar, o Flamengo, rapaz, eu tenho de estudar figuras de linguagem, sabe, essa matéria, ela não cai muito em prova, mas é importante eu ter uma noção. Você viu? E o Flamengo ficou onde? Ficou lá, esquecido. Isso acontece muito na fala. Você quebra o pensamento, constrói outro pensamento que não tem nada a ver com o inicial e o inicial fica perdido ali. Poxa, mas para eu perceber isso dentro de um texto, é esquisito, esquisito. Mas então, é esquisito, não é uma tendência de texto, logo não é uma tendência de prova,
mas uma noção mínima você tem de ter. Anacoluto é essa quebra. Beleza? Repare, eu venho, o homem, aí somos todos incoerentes. E cadê a continuação do homem aqui? Viu que houve uma quebra? Se quebrou? Falou em anacoluto. Vamos embora. Silepse, 3 asteriscos. Xandão. Quando você coloca 3, significa o quê? Significa que é uma tendência de questões de prova. Não só dentro de figuras de linguagem, mas também, por exemplo, dentro de concordância verbal. A concordância verbal trabalha também com silepse. Então, uma aula vai ajudando a outra, por isso que o contexto, que o motor não pode ser separado. Passo a passo a gente vai enxergá-lo como um todo. Silepse é a chamada concordância ideológica. Não entendi não, Xandão. Você vai ver. Essa concordância ideológica pode ter a ver com a pessoa, com o número ou com o gênero. Xande, mostre-me. Sim, claro, para eu enxergar. Ó, é a concordância ideológica. Não ocorre, vou separar aqui, ó, com a palavra. Isso a gente vai fazendo ao vivo, principalmente material apresentado para você. E há 3 tipos: a silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. Concentre-se agora comigo. Por que aqui existe uma silepse de gênero? Porque São Paulo é uma palavra masculina. Então, isoladamente, São Paulo, que é nome de um santo, é uma palavra masculina. Mas quando eu disse São Paulo é movimentada, eu estou concordando de forma ideológica com a palavrinha cidade. Então, a cidade de São Paulo, que aqui não está escrita, a palavra cidade não está aqui apresentada. Então, eu fiz aqui a mudança do gênero, em vez de São Paulo é movimentado, porque eu tenho de concordar, claro, com a cidade. Eu não estou dizendo que é o santo, e sim a cidade cujo nome é São Paulo. Outro exemplo, Vossa Excelência está nervoso. Veja que Vossa Excelência, esse tratamento é feminino. Mas como Vossa Excelência aqui tem a ver com João, juiz federal, eu não posso falar para Vossa Excelência, entenda, está nervosa. Eu vou sair preso. Porque, na verdade, eu tenho de fazer a concordância ideológica, não literal, com Vossa Excelência, e sim com a figura que tem a ver com a Vossa Excelência, figura João, figura masculina. Por isso, está nervoso. Concordância chamada ideológica, silepse de gênero. Eu mudei o gênero, masculino e feminino. Olhe na sequência. De número, isso acontece normalmente quando você trabalha com esses termos que indicam coletivo, ideia partitiva e por aí vai. A multidão estava nervosa. Aí, o que você tem de enxergar? Que multidão, deixe-me só beber um golinho de água para não ficar tão rouco. Muito obrigado. Tem de enxergar que multidão é um conjunto de pessoas. Então, esse conjunto de pessoas, ainda, cuidado agora, que seja um conjunto de pessoas, a multidão eu não posso escrever. A multidão estavam, não posso. A multidão, palavra aqui com ideia coletiva, leva o verbo para a terceira pessoa do singular. A multidão estava. Mas na próxima oração, se você quiser, você faz silepse, concordância com a ideia e não com a palavra, e não com o que está escrito. A ideia é multidão, um conjunto de pessoas. Se são pessoas, veja, fiz silepse de número. Em vez de manter o singular, eu joguei no plural. Xingavam. Então, aqui xingavam
está fazendo sílapse com a palavrinha multidão, indo para o plural. Mas, Xandão, e se eu quisesse manter no singular? Xingava, não há problema algum. Agora, cuidado, mais uma vez, para não tentar fazer sílapse de número com essas palavras, principalmente coletivas, mais ou menos assim. O batalhão ganharam as ruas. Não, não. O batalhão ganhou as ruas. E aí na segunda oração, a partir da segunda você já pode fazer a sílapse de número. E batalhão, conjunto de soldados, e ganharam a luta. Ganharam aqui não é literalmente com batalhão, e sim com os soldados que compõem esse batalhão. Tá bom? Mas não é difícil. Não é. É que gostam de acender uma velhinha para defunto barato, gostam de valorizar para vender a peça mais cara. Mas não é não. É olhar e ver. Repare. E além de gênero, de número, tem de pessoa. Quando você muda, por exemplo, da terceira pessoa para a primeira pessoa. Lembrando que a primeira pessoa do singular sou eu, a segunda do singular és tu, a terceira é ele, é ela. Nós somos a primeira do plural. O vós sois a segunda do plural e eles e elas a terceira. Entenda, quando eu aqui escrevo os brasileiros são eles. Então, eu estou aqui na terceira pessoa do plural. Se eu fizesse a concordância literal com brasileiros, eu não teria escrito somos, e sim teria escrito são. Repare, os brasileiros são trabalhadores. Mas como eu tenho uma intenção clara de me incluir entre os trabalhadores, eu não uso a terceira pessoa, eu uso a primeira pessoa do plural, que no caso somos nós. Então eu aqui fiz uma mudança na pessoa. Em vez da terceira, eu coloquei a primeira. Isso é um tipo de sílapse. Agora, se eu mudei a pessoa, é sílapse de pessoa. E tive uma intenção para isso, me incluir dentro deste grupo, o grupo dos brasileiros. Não se esqueça de que isso é muito bonito em textos literários. Não é por acaso que isso aqui é uma figura de linguagem. Agora, vai você fazer sílapse dentro de uma redação para um concurso público qualquer, que a sua sílapse vai ficar bonitinha para você. E vai vir lá menos um pontinho, vou exagerar, menos um pontinho no resultado final. Tá bom? Então não vai inventar não. Isso aqui é bom só para a gente fazer questão repetindo. Se vier. Vamos embora. Hipérbato. Ixi, Xandão, nada demais não. Não é nada demais não. Veja, hipérbato é quando há uma inversão dos termos de uma oração. Por exemplo, em vez de eu falar, não apresentei, hipérbato, é uma inversão. A palavra-chave está aqui, ó, inversão. Em vez de eu falar, ó, eu deixei o livro no curso ontem, em vez de eu manter essa ordem chamada aqui direta, eu deixei o livro no curso ontem, eu vou inverter. Ontem no curso, o livro eu deixei. Eu inverti. Então, quando eu faço essa inversão, eu gero hipérbato. Poxa, então não é difícil, não é não? A Deus devemos amar. Se eu mantivesse a chamada ordem direta, devemos amar o quê? A Deus. Então, eu coloquei o objeto chamado direto preposicionado para antes da locução verbal. Fiz a inversão, gerei hipérbato. A mesma história no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Na verdade, o que está escrito aqui?
que as margens plácidas do Ipiranga, elas ouviram o grito muito forte de um povo que já nasceu heróico. Essa seria a ordem chamada direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Mas em vez de escrever assim, houve inversão, houve hipérbato. Aí ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. É por isso, Xandão, que eu acabo não entendendo nada, né? Por causa das inversões, sim. E eu não entendo você, já aproveitando e dando aqui minha opinião, que de repente não era para até ficar calado, mas vou dar. É por isso que de vez em quando você acaba escrevendo um texto e ninguém entendendo nada, que você adora fazer uma inversão. Na hora que você está falando, você fala direitinho. E encontrei o livro ontem à noite. Agora, quando você vai escrever, você quer fazer firula. Ontem à noite o livro encontrei eu. Você escreve. Agora, se você mantivesse a chamada ordem direta, pode acreditar, não ficasse fazendo hipérbato, o seu texto seria muito mais bem redigido e muito mais elogiado pela professora Raquel Ribeiro, que corrige as redações do conjunto, plataforma, né, do Xandão, curso DSO e plataforma da professora Raquel Ribeiro de redação. Tá bom? Tem tudo a ver, tá vendo como é importante? Assíndeto e polissíndeto. Lembrando que síndeto é igual a conectivo, elemento que faz ligação. Neste momento, nós vamos nos prender às conjunções, que é um dos elementos chamados conectivos. Então, veja, deixe-me repetir. O tal do síndeto, para a gente agora, a gente vai pensar em quê? Síndeto é conjunção. Quando eu vir que há uma sequência de orações sem conjunção, é o assíndeto. A é não, é um prefixo indicador de negação. Então, assíndeto é sem síndeto, é sem conjunção. E o poli é muito. Então, polissíndeto são muitos síndetos, ou seja, você vai ver uma sequência de orações ligadas pelo síndeto, pela conjunção. Tá demais, repare. Trabalho, comeu, descansou e dormiu. Vou melhorar. Trabalhou. Já está com fome? Pode acreditar. Esse negócio de jogar para PPT, PowerPoint, montão de letra some, tá tudo direitinho no material. Letra some, vem para cá, vem para lá. Ainda bem que Xandão faz ao vivo, não é isso? Então, cortou aqui, tá com fome, o tal do PowerPoint a gente coloca. Trabalhou, comeu, descansou, dormiu. Uma sequência de orações sem conjunção. Veja, a sequência embaixo aparece com conjunção. Então, a ausência de conjunção é o assíndeto. Repetindo, é o não, é a ausência de conjunção. E o poli são vários. E. Pode escrever. Xandão, melzinho na pepeta para eu ver. O quê? Pode acreditar. Xai, mas é figura, de linguagem para dar com pau, hein? Tá entendendo? E olha que eu estou fazendo um direcionamento, resumindo, preparando você para a prova. Aí imagine se eu ficasse aqui apresentando um montão de figura de linguagem bonita para quem vai fazer, por exemplo, uma prova chamada Enem, uma molecada do vestibular que não é o seu caso. E aí, é um montão de informação, você fica aí maluco, maluca, sem ter a mínima condição de entender. O que eu já estou lhe passando é a mais. Eu estou a mais, mas eu estou colocando asterisco nas principais. Inclusive esqueci, polissíndeto e assíndeto. Pode acreditar. 3 asteriscos. Não pode esquecer. Aí vou na sequência.
Então, é montão de figura de linguagem. Vamos nos prender o que aparece aqui na aula. Não se esqueça de que os exemplos a mais no material que você tem, você vai ler. Xandão não lê tudo. Pô, eu vi, Xandão, havia 2 exemplos, você só leu um. Sim, não imagina, eu vou ficar repetindo. Isso aqui vai durar 3 horas. Não é a ideia é direcionar o máximo possível. Aí você vai ler o do material e se você achar que tem de, eu acredito que não, fazer um aprofundamento neste momento, neste assunto, gramática de A a Z do professor Alexandre Soares. Ok? Legal. Anáfora. Cuidado, que é anáfora como figura de linguagem e não como elemento coesivo, indicador de elemento coesivo que retoma um termo anterior. Você vai ver comigo em coesão e coerência. Isso ainda é um assunto teórico pelo qual o assunto a gente vai passar. Repare, anáfora como figura de linguagem é simplesmente a repetição da mesma palavra no início de cada oração ou cada estrofe, dependendo se vai ser um termo em prosa ou uma poesia. Não se prenda a isso que eu acabei de falar, é só para os críticos que acabam entrando na plataforma do Xandão para aprender a fazer a da aula direcionada e depois ainda quer discutir com o Xandão. Manda para mim zap, manda um zap, não, manda áudio, manda áudio, depois já não falou aqui. Ah, porra, vai fazer seu trabalho, porra, me deixe em paz. Me dê, papai. Acompanhe. Então, ó, é a repetição de palavras ou grupo de palavras no início de frases. Por exemplo, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Tudo, repetiu tudo, é anáfora. Doutor, eu tô com falta de ar. Ele vai, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, repare que nas palavras do doutor existe anáfora, a repetição da palavrinha falta. Pão, pão, queijo, queijo. Vambora. Paradoxo. Oxímoro. Ih, Xandão, é bom? É bom? Deixa eu colocar aqui, ó. 3 asteriscos. Reparou que não é toda figura de linguagem que está trazendo consigo 3 asteriscos. Estou direcionando você. Lembra? A primeira foi metáfora? Agora, paradoxo. Você não pode confundir o paradoxo com antítese. Paradoxo não é o oposto de palavras. Por exemplo, Deus e diabo, quente e frio, subir e descer. Não é isso. Aqui no paradoxo é uma ideia que você lê, mas não entende, gerando esse tal paradoxo, essa falta de coerência. Essa falta de coerência que tem uma intenção ao ser apresentada. Repare, quando Camões um dia escreveu: amor é ferida que dói e não se sente. Meu aluno, se essa ferida ela dói, como é que a gente não sente? Isso é um paradoxo. Cuidado, não é uma oposição, meramente oposição de ideias, não é isso. É um paradoxo porque falta, na hora que você lê, falta coerência. Você quase não entende, mas se tiver uma boa capacidade de abstração, você vai entender. Repare como é que a charge é interessante e aparece tanto, por exemplo, em provas como VUNESP e FGV. Toda certeza é relativa, ou seja, se toda certeza é relativa, certeza não há. Aí vai continuar. Tem certeza, professor, que toda certeza é relativa? Ele fala,
certeza absoluta. Professor, se toda certeza é relativa, como é que agora você diz que ela é absoluta? Ela é relativa ou absoluta? Você entendeu? Então, isso gera o paradoxo. Então, cuidado. Paradoxo não é oposição entre termos, e sim aquele contexto que você lê, veja, não tem coerência nisso aqui não, mas não se esqueça de que aquele texto sem coerência, o paradoxo, vai ter uma intenção. Por exemplo, na charge, a intenção é mostrar que essa tal certeza ser relativa é relativa até um momento, que dependendo da situação, o que era relativo você vai falar. A partir de agora é absoluto. Tá bom? Legal. Eufemismo. 3 asteriscos. Xande, você deixou as principais para o final? Basicamente isso. Eufemismo é quando você vai suavizar o discurso. Aparece bastante no ensino médio fundamental. Repare que em vez de falar, olha só, que o safado roubou, a gente vai falar que ele desviou. Em vez de falar que o caboclo morreu, ele vai falar que não está mais entre nós ou que ele fez a passagem. Então, num bate-papo entre você e mim, se eu vou dar, né? Imagina, vou aqui passar para você uma informação tão pesada que é um parente seu, Deus me livre e guarde, tá? Morreu, em vez de eu falar que ele morreu, eu falo, olha, não está entre nós, não está mais entre nós, ou ele fez a passagem, agora está ao lado de Deus. Então, eu vou suavizar o discurso com uma intenção clara, não machucar aqui você, né? Já é tão dolorido se eu disser... Aí aqui, por exemplo, isso é muito comum para críticos, né? Tese é sempre tese, é a minha defesa sempre. É por isso que é muito difícil me convencer, porque cada um tem uma intenção sempre. Por exemplo, eu vou falar que você tudo pode, você pode tudo, pode tudo. Não, se você pôde, por exemplo, colocar 100 quilos nas costas, você vai poder, entenda, se virar financeiramente, emocionalmente, você vai se virar em qualquer tipo de relacionamento porque você conseguiu colocar 100 quilos nas costas. Então, se quem coloca 100 quilos nas costas, pode todas as partes da vida vencer. Você agora é invencível. Normalmente esse discurso, ele tem uma intenção. Já que você é invencível, continue aqui, gastando o seu dinheirinho. Para eu transformar você no super-homem. É difícil. Xandão é chato pra caramba, né? Você é meu amigo, minha amiga, eu estou desabafando aqui com você. Mas o mais importante é, o discurso, eufemismo, ele varia de acordo com a intenção. O tal do o consórcio lá, não posso falar nome, eu quase falei, ia falar besteira, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas vou falar assim, o Joãozinho, com relação ao Antônio, que era um deputado estadual, ele vai falar que o caboclo, ele desviou. Ele pegou para ele o que é público. E o tal do Antônio, para falar do mesmo caboclo, vai falar, não, é safado, roubou, meteu a mão. Então, dependendo da intenção de cada um deles, eles vão usar certas palavrinhas-chave para, no final, acredite, arrumar uma prata em cima de você. A gente está num sistema capitalista. Se não for também uma prata, está querendo alguma coisa de você. Mas que ele quer... quer alguma coisa de você, quer alguma coisa de você. Quase que eu tô falando tudo, hein? Tá nervoso, Xande? Tô não, calminho. O quê? E aí vamos, já que eu tô calmo, vamos para hipérbole. Xandão, é de prova? 3 asteriscos. Hipérbole, já ouviu, com certeza sabe. Hipérbole é aquele exagero natural, principalmente nas poesias, nos textos literários, como a gente vem falando. Então, em vez de eu falar que eu daria, né,
que eu daria em você 3 beijos, porque você foi aprovado, eu vou falar que eu vou dar 1 bilhão de beijos quando a gente se encontrar e você disser, Xandão, hoje sou um homem de sucesso, eu passei para o meu concurso, por exemplo, passei para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje eu sou um policial federal, hoje eu sou um PM do Estado de São Paulo. Então, filhão, já que você esteve comigo, eu estive no seu processo, eu vou lhe dar 1 bilhão de beijos. Repare que não é um número, 1 bilhão, mas que eu vou dar um abraço em você e um beijo em você, eu vou dar. Então, esse exagero é bom pra gente, né? O que é uma vida sem exagero? Chata pra caramba. Então, quando eu chorei, eu não chorei e caiu uma lágrima. Foram rios de lágrimas. Eu não vejo, você não o vejo há alguns anos, não. Há 1000 anos. Xande, não é um exagero. Pode ou não pode o cara não ver o outro há 1000 anos? Não vou responder. Faça uma reflexão com relação a isso. Tá bom? Ironia. Ironia é quando você diz A, mas na verdade você quer dizer Z. Gramática de A a Z, de professor Alexandre Soares, pode crer. Você foi cortar o cabelo, você é um cara irônico, mas não é aquele cara que gosta de falar as verdades, não. Vai deixando a coisa acontecer, cada um com o seu papel, né? É bom e no final depois você fica rindo sozinho. Então você foi cortar o cabelo, tá crente que tá abafando, mas e não ficou legal não, mas não é só eu que estou falando não, é todo mundo que está dizendo. Mas quando você fala comigo, você fala, e aí, Xandão, meu cabelo tá maneiro? Eu olho para você, tá lindo, lindíssimo. Mas na verdade sabe que não tá lindo. Aqui Xandão tá dizendo que tá lindo, tô dizendo mas se você perceber a carinha, os olhos de Xandão, a expressão, o que eu quero dizer é Z. Tá lindo não, tá merda. Foi legal não, tá com caminho de rato. Aí, Xande, então essa tal de ironia é de prova? É de prova, por isso que eu coloquei 3 asteriscos. O cara que não consegue entender uma ironia no dia a dia é normalmente o cara que não tem um preparo para abstrações. E por isso que a língua portuguesa é tão importante. Você saber como é que você vai ser um cara mais sagaz para interpretações não só textuais de uma provinha, mas para interpretações de relações de vida. Relações de vida. Como o exemplo que eu disse há pouco, né? O caboclo vai bater palma para você, vai falar para você que você pode tudo, mas no final da história vai passar uma sacolinha para você para botar o dinheirinho dele. Se sair, nego já fala para você que você não pode mais tudo não, vai se funicar, porra. Saiu daqui, não está pagando mais, agora você pode tudo? Vai se funicar, pá. Já está nervoso? Então não. É que, né, língua portuguesa, vida, é tudo igual. Vamos embora. Apóstrofe. Ixi, Andy, pelo nome, me chorou. Repare, é a invocação, é o chamamento, ou seja, é quando você está vendo o vocativo. O que é esse tal de vocativo, Janão? Isso é para comer? Não, você viu. Sintaxe do período simples, aulas chamadas teóricas pelas quais você já passou. Xande, não me lembro mais de nada. Adjunto adnominal, complemento nominal, objeto direto, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Fazer revisão. Isso não é que você não esteja no caminho certo. Se você passar por uma parte da matéria e daqui a, 3 meses, 2 meses, tá tudo ali na sua cabeça, não, eu nem quero mais você. Você não existe. Isso não existe. Você vai ter esquecido mesmo. E como é que você vai voltar e vai lembrar? Estudando de novo. Simples assim. Como é que vai voltar? Vai voltar e vai estudar de novo. Tá? Então repare. Oh, céus! É preciso chover mais. Enquanto não chove, arrume outra coisa para fazer. Então veja aqui a tal invocação. Melhor, invocação. Estou comendo letra ao escrever e ao falar, não é isso? É o vocativo. Viu o vocativo? Figura de linguagem.
apóstrofe. Repare agora aqui. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Olha aqui, Castro Alves, isso é outro nível. É discussão, como diz um primo meu, Leonardo de Moura, LM, é discussão em outro nível. Então, se existe vocativo, existe apóstrofe. Vamos embora. Xande, pelo amor de Deus, está acabando? Está acabando. Então, pare com essa... A aula anterior foi pequenininha. Aí vem a aula maior, grande, aí você... pronto, vai dar rolo. Não, segura, é igual linguiça mineira. É grande e grossa, mas vai ter que comer, não vai? Então tem que fatiar para engolir. Diria aí um amigo, está sumido. Amigo aí, professor, muito bom de língua portuguesa. Tem que fatiar para engolir. Vamos lá. Gradação. O nome já diz tudo. Gradação. Ó, Xandão, você vai subindo ou vai descendo. Um exemplo aqui de supetão para você. Repare. Uma letra, uma sílaba, uma palavra, uma oração, um período, um parágrafo, um texto, nada mudará a minha opinião sobre isso. Estão sempre tentando me convencer daquilo que eles querem me convencer. E para me convencer não é simples não. Criei um texto e fiz uma gradação. Começou com uma letrinha e chegou a um texto. E mesmo assim, vão ter de suar mais para me convencer. Você viu? Xandão, aí o negócio subiu. E para subir é sempre mais difícil. É, o santo não ajuda, né? Mas para descer, meu filho, é parar assim. É tá nervoso que o santo empurra você para baixo, joga você escada abaixo. Eu posso também descer, tá? Começar do texto e terminar numa letrinha. Mas vou continuar lhe dizendo. Para me convencer, por exemplo, até mesmo com facilidade, que aqui você não tem, não vão não. Vão me convencer se me chamar para dificuldade. Aí eu vou falar, opa, tá começando o caminho bem comigo, com Xandão. Então a gradação, ele gemeu, chorou, gritou desesperadamente. Repare que está havendo uma gradação. Começou na caminha, gemendo um cadinho, depois começou a chorar e depois perdeu a linha. Começou a gritar. Isso é a gradação. Prosopopeia ou personificação. O nome já diz tudo. Asterisco para prosopopeia ou personificação. É quando você dá características de seres animados a seres inanimados. Ixi, bota na minha linguagem aí, pare de linguagem de mundo acadêmico, de conversa fiada. Então, vou colocar para você. Repare, o sol beijava o mar. Meu aluno, entenda que quem beija é você, sou eu, é o nosso colega que está junto com a gente aqui, é o João, a nossa colega que está com a gente também aqui, que é a Maria. Então, a gente beija. Agora, sol não está beijando não, Xandão. Estou vendo o sol beijar todo dia. Então tá com poder bom de abstração ou é a substância tóxica que você está usando. Mas bom, a gente fica aqui e faz isso. A prosopopeia. Lembra o exemplo? Não, foi numa outra aula que eu disse assim que a árvore sangrava. Quem sangra é ser animado. Inanimado não. Então, mas aí eu fiz uma personificação. Dei uma característica, por exemplo, de um ser humano a uma árvore. Diria também que as chuvas, melhor, que as nuvens estavam chorando naquele dia. Por isso, eu comecei a chorar também. Então, as nuvens, até que se prove o contrário, o que cai de lá é água, chamada chuva. Mas pode chorar? Pode, dependendo da sensibilidade que você tenha. Tá bom? Legal. Agora vamos embora.
Onomatopeia, michuruca, é a representação pela escrita de algo que você ouve. Não entendi, gente. É a reprodução dos sons que você ouve por meio de palavras. Então você ouve quando o reco-reco está cantando, é reco-reco. Aí você bota o reco-reco. Lembra aquele, né? Não existe mais isso, mas o relógio fazendo, né? Fazendo o quê? Tic-tac, tic-tac. Aí você ouve aquele tic-tac e escreve tic-tac. Isso é a chamada onomatopeia, representar o som por meio de palavras. Corre, corre, reco, reco, ping-pong, blém, blém. Aqui o exemplo. O badalar dos sinos me convence. Blém, blém. Então, se fez blém, blém, pode acreditar que onomatopeia aqui há. Repare, deixe-me voltar. Acompanhe. Meu aluno, onomatopeia. Deixe-me só colocar aqui para você, a gente não pode esquecer, asterisco. Xande, pode aparecer? Pode aparecer. Agora voltei, olhe para mim. Repare que a aula de figuras de linguagem não é uma aula muito difícil, ainda que traga consigo dificuldades, tá? Não há dúvida. Principalmente em algumas figuras de linguagem, onde em que você vai ter uma dificuldade natural dentro do contexto em que a passagem apareça. Tudo bem. Importante você não tem de virar especialista em figuras de linguagem, você tem de se prender às figuras de linguagem que eu marquei para você com asterísticos. O resto você vai ler, vai dar uma lida, entender o que eu lhe passei, vai ler o material e esperar para fazer os exercícios de fixação quando aí eles estiverem, para massificar o que você aprendeu. Xandão, além disso, calma, continue acompanhando os QAPs, continue acompanhando as aulas de bancas diversas, FGV, FCC, AOCP, IBFC, Sebrasp, SESP, a aula que aí aparecer para você, dentro da plataforma do Xandão, você faz. O importante é que você está se tornando um cara extremamente preparado, uma menina extremamente preparada para encarar qualquer prova de língua portuguesa. Tá bom? Beleza. Estou esperando você na próxima aula. Muito obrigado. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.